Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã, no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28. Eu vou ler a partir do versículo 10. Gênesis 28, a partir do verso 10. Que diz assim: Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Aí Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Vamos orar? Deus, queremos receber de Ti a instrução, queremos receber de Ti a direção para as nossas vidas e queremos receber o recado que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, ó Pai, para que saiamos daqui hoje edificados e fortalecidos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Deus escolheu Jacó, que depois ficou conhecido como Israel, para ser o patriarca do povo judeu. E para continuar a liderança que já havia sido de Abraão, que era avô, e de Isaque, que era pai de Jacó. E com a finalidade de mostrar que ele, Jacó, era realmente um escolhido de Deus, o Senhor lhe deu um sonho. E foi nesse sonho que Deus se revelou a Jacó e lhe consagrou para ser o líder do povo de Deus. E, infelizmente, Jacó não entendeu direito aquele sonho. E pensou que aquele lugar onde ele estava era o local exato da casa de Deus e da porta do céu.
Ele achou que ali era um lugar geográfico, onde se localizava realmente a casa de Deus e a porta do céu. Jacó também não entendeu que ele já era um escolhido do Senhor e que Deus já o estava abençoando muito antes daquele dia, muito antes daquele sonho. Foi exatamente por isso que Jacó, no finalzinho daquela experiência com Deus, ele disse assim: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então, ó Senhor, serás o meu Deus. Olha só a quantidade de ser. Ele condicionou o compromisso dele com Deus no fato de Deus o abençoar dali em diante. Ou seja, ele não entendeu nada. Naquele momento ele não estava entendendo nada. Mas a verdade, irmãos, da história de Jacó, e a verdade da história do povo de Deus, é que o Senhor já era o Deus de Jacó. E Jacó já era uma pessoa abençoada. Jacó não precisava ter feito aquela promessa, porque Deus já tinha feito um pacto com Jacó. O que Deus quis mostrar através daquele sonho era que Jacó tinha que buscar a Deus. É que Jacó tinha que estar mais na presença de Deus. A única coisa que Jacó tinha que fazer a partir dali era orar a Deus e tudo seria resolvido na sua vida. Então, irmãos, a escada que Deus mostrou no sonho para Jacó simbolizava nada mais, nada menos do que a oração. A busca do homem por Deus. O contato do homem com Deus. O acesso do homem a Deus. Entendeu? Não tinha nada a ver com a história de que a partir daquele momento Deus ia sim ser o Deus de Jacó. Porque Deus já vinha abençoando Jacó desde o dia que Jacó nasceu. Junto ali com Esaú. Desde o dia que ele inventou toda aquela história para receber o direito de primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. Tudo aquilo já estava nas entrelinhas de Deus para que acontecesse. Então aquela escada com um sobe e desce de anjos nada mais simbolizava do que a vida de oração que Jacó precisava ter a partir daquele momento. E o que você precisa saber, irmãos, para os dias de hoje, tá? Para os dias de hoje, é que existe uma escada para o céu. E essa escada se chama oração. Existe uma escada para o céu. E essa escada se chama oração. Além da adoração, além da Bíblia, que é a palavra de Deus, é a oração que nos coloca em contato com o Senhor. É a oração que coloca os anjos de Deus em serviço a nosso favor. Você sabia disso? É a oração que faz tudo isso acontecer. Tem muita gente que acredita que são os anjos que levam a nossa oração a Deus. Não sei se você já
já ouviu essa tese, que são os anjos que levam a nossa oração para Deus. Mas eu preciso desmistificar isso no seu coração, se você tem isso no coração, dizendo que essa história é uma lenda. Essa história de que anjos levam a nossa oração para Deus, isso é pura lenda, criada pelos seres humanos. Quem leva as nossas orações para Deus é Jesus. Quem leva as nossas orações para Deus é Jesus. Quem? Jesus. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito que existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Jesus. Na atualizada vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Tradução atualizada. Lá em Hebreus capítulo 7, verso 25, diz que, e por isso ele pôde, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus Cristo vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Quem é que fala com Deus a respeito daquele que ora? Quem que fala com Deus a respeito daquele que está fazendo uma oração? Jesus. Quem é o mediador entre o ser humano e Deus? Jesus. Hebreus 9, 24. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Quem é que pede a Deus em nosso favor? Jesus. Então, irmãos, não são os anjos que levam a nossa oração para Deus. Os anjos são apenas espíritos ministradores. E não entenda a palavra espírito do jeito errado, tá? Os anjos de Deus são seres celestiais. Vamos mudar para não ficar esquisito, tá? São seres celestiais, ministradores, que servem os filhos de Deus de acordo com a vontade de Deus. Tem anjo, pastor? Tem. Perfeitamente. Tem anjinho da guarda? Não. Tem anjo. Anjinho da guarda, meu bondoso protetor, sei lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu zeloso guardador, esse aí não tem, tá? Isso aí é uma invenção. Mas tem anjo de Deus que se acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra, como diz o Salmo. Tem? Esse tem. Por quê? Porque eles são seres celestiais que servem aos filhos de Deus de acordo com as ordens de Deus. Agora, o único intermediário entre nós e Deus nas nossas orações é Jesus. E é exatamente por isso que nós oramos em nome de Jesus. Senhor, eu peço tal coisa, eu te louvo por tal coisa, eu coloco tal coisa nas tuas mãos, no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Jesus endossa a nossa oração. Mas sabe, irmãos e irmãs, infelizmente, muitas pessoas não reconhecem o poder da oração. Infelizmente, muitos crentes se entregam a um desânimo total em relação à oração. E por conta disso, deixam de ser abençoados em muitas situações. Desculpe o exemplo, tá? Eu sei que não é o melhor dos exemplos, mas eu vou dar porque ele é muito
ele é muito real no cotidiano das pessoas. Saber o que é a oração, saber do poder que tem a oração, mas menosprezá-la, é a mesma coisa que você estar antecipadamente de posse dos números que vão dar o prêmio da Mega Sena, que você pode ganhar sozinho, mas você não jogar. Desculpa o exemplo. Mas saber que Deus ouve a oração, saber do poder que há no nome de Jesus, quando nós o invocamos em oração, e não orar, é a mesma coisa de ter o número que vai dar a próxima Mega Sena e não jogar. Sabe, irmãos, irmãs, o pacto de oração que a gente faz aqui às terças-feiras, esse é o nome do nosso culto, né? O culto de terça-feira se chama pacto de oração, ou seja, uma aliança de oração que a gente faz na presença de Deus. Esse pacto de oração que a gente faz aqui toda terça-feira é uma maneira de nós perseverarmos em oração e não jogarmos fora a oportunidade de sermos abençoados. E não jogarmos fora a oportunidade de vermos Deus transformando as nossas vidas. Não jogarmos fora a oportunidade de vermos, inclusive, Deus colocando anjos para ministrarem a nosso favor. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas eu não sei orar. Eu tenho vergonha de orar. Eu tremo na base quando fala que a gente tem que orar em público e eu vou ter que fazer a minha oração. Eu morro de medo, eu morro de vergonha porque eu não sei orar. Eu vou repetir algo que eu tenho repetido há 30 anos. Em janeiro, faz 30 anos que eu comecei a trabalhar nas igrejas como seminarista. 30 anos que eu estou diante de uma igreja. Orar é uma das coisas mais simples da vida cristã. Porque orar nada mais é do que conversar com Deus. É diferente de pregar. Para pregar, você tem que ter um mínimo de coerência. Não é? Você não precisa ter teologia, não precisa ter seminário para pregar. Você precisa ter o mínimo de coerência. Para você chegar aqui na frente da igreja, começar uma palavra, terminar ela e o povo entender o que você quis dizer. Para pregar precisa disso. Coerência com aquilo que você está falando, e é óbvio, né, irmão? Irmã, não falar heresia. Falar aquilo que a palavra de Deus está falando, está mandando. Não é assim, gente? Vamos tratar aqui bem sério disso, mas com a simplicidade do nosso momento aqui. Para pregar, o que precisa? Preciso conhecer a Bíblia, eu preciso de coerência com aquilo que eu estou falando, para aquele que está me ouvindo entender o que eu quis dizer. Hoje eu estou pregando sobre oração, não é? É uma palavra simples, não é uma palavra muito bem elaborada. É uma palavra super simples. Agora, para orar, eu não preciso nem de coerência. Porque eu posso começar numa coisa, terminar na outra, voltar naquela coisa e mudar de assunto e às vezes até dormir. E acordar esquecendo que estava orando e voltar a orar. Porque eu sei que muita gente faz isso. Vai deitar, né? Deita, fala, vou fazer minha oração. E começa, Senhor, muito obrigado por esse dia.
Muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Obrigado porque eu ganhei meu pão do cada dia. E daqui a pouco acorda. Ai, será que eu terminei minha oração? E termina a oração. Vamos falar a verdade? Com certeza nós aqui já passamos por isso. Eu confesso, eu já passei. De começar a orar, eu já dormi orando de manhã. Comecei a orar de manhã, daqui a pouco, poxa, parece que eu dormi no meio da oração, né? Então você não precisa nem de coerência, basta você ir colocando para Deus as questões que você quer orar. O que eu quero que você entenda hoje, irmãos, e o que Deus quer que você saiba nessa noite? Que orar é uma das disciplinas mais simples da vida cristã. É conversar com Deus. A gente não precisa usar palavra bonita, a não ser que você queira. Não estou dizendo que não pode. Estou falando que você não precisa se você não quiser. Você não precisa usar a palavra difícil. Eu sei que tem gente aí que fala que eu prego difícil. É que é o meu jeito. Pergunta para o irmão aí se ele entendeu o que eu falei. Tá? Eu sei que tem dia que eu falo umas coisas, umas palavras meio fora do comum. Tá? Mas pergunta para o irmão, ou depois lá na porta, pergunta para mim o que eu quis dizer. Mas na oração você não precisa disso. Você vai falando com Deus como se você estivesse conversando com teu amigo, com o teu filho pequeno. Você não precisa nem ser aquela pessoa que fala o português correto. Porque no nosso Brasilzão, eu acho que ninguém fala português correto. Não é obrigado a ficar de joelho também para orar. O pessoalzinho da artrose e da artrite agradece, eu acho. Né? Os operados do joelho também. Não precisa orar de joelho. A não ser que você tenha vontade. A não ser que isso seja o seu hábito e você tenha condições físicas para isso. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Deus está mais interessado na postura do teu coração do que na postura do teu corpo. Porque nem sempre eu posso prostrar o meu corpo, mas eu sempre posso prostrar o meu coração na presença de Deus. E é essa oração que Deus está esperando de mim. Quer uma dica simples de oração para o seu dia a dia? Uma dica simples de oração para você? Você que quer começar o dia orando. E você fala, pastor, eu não sei orar. Começa louvando, irmão. Você dormiu bem? Você fala, Deus, obrigado, porque dormi tão bem hoje. O dia acordou com o sol estralando. Fala, Deus, obrigado por esse sol. Acordou chovendo. Senhor, obrigado por essa chuva. Você não teve uma noite de sono boa, você teve que acordar, tomar um remédio. Você fala, Deus, puxa vida, obrigado, porque eu tinha um remédio para tomar e eu consegui dormir o resto da noite. Começa louvando, porque se você for começar o dia praguejando, meu irmão, você vai estragar todo o seu dia. Então, comece louvando a Deus. Você tem uma família. Deus, obrigado pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Você que tem neto. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha rotina. Sabe, coisas simples da vida, irmãos. Aí você começa a pedir. Terminou de agradecer? Começa a pedir. Senhor, abençoa o meu trabalho hoje. Aquilo que eu tenho que fazer hoje. A mulherada, Senhor, não deixa eu quebrar um copo hoje, hein?
né? Não deixa eu queimar um arroz. Eu sei que são coisas que você está pensando assim, pastor, coisa mais boba, coisa banal. Mas são coisas que a gente pode pôr diante de Deus, sim, se tiver no nosso coração. São coisas simples da vida. Depois de você orar pela tua vida, você pode olhar pela vida dos outros, você pode orar pela vida da igreja. E pronto, irmão, está orado. Não sei se você já percebeu, eu tenho uma oração muito curta. Eu sou muito objetivo. Para preparar uma mensagem, eu demoro demais. Porque as minhas mensagens, eu pontuo elas e depois eu falo, mas está faltando coisa, eu preciso colocar mais coisa aqui. E aí depois Deus vai falando comigo, eu vou preenchendo aquilo que está faltando. E aí eu trago para a igreja a mensagem. Porque eu sou muito, muito focado, muito objetivo. E quando eu vou orar, eu faço isso. Meu pai mesmo vive brincando comigo quando eu vou orar na hora do almoço. Porque ele, quando vai orar na hora do almoço, a gente espera mais ou menos 5 minutos para comer. Eu, quando vou orar na hora do almoço, 15 a 20 segundos. Porque para mim, orar por almoço é orar por almoço. Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor nos deu. Continua cuidando da gente para que nunca falte. Porque eu não quero passar fome. Eu não quero passar fome. Então, obrigado pela comida que está aqui. Continua cuidando da gente para a gente ter o que comer. Em nome de Jesus, amém. 15 segundos eu orei. Meu pai não. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nós te louvamos por estarmos todos reunidos aqui em família. Obrigado por isso. Obrigado por aquilo. E vai. É o jeito dele orar. Pensou se ele pega para assistir o culto hoje? É o jeito dele orar. Eu já oro curtinho. O que eu quero que você entenda é o seguinte, cada um tem o seu jeito de orar. Mas isso não pode tirar de nós a nossa vontade de estar na presença do Pai. Porque o importante, meu irmão, minha irmã, é que você ore. O importante é que você ore. Porque a oração vai fortalecer o teu interior. A oração vai fortalecer o teu espírito. A oração vai, inclusive, meu irmão, minha irmã, por menos que você acredite, vai fortalecer até a tua imunidade. Até a tua imunidade vai melhorar com oração. Porque quando nós oramos, nós trabalhamos áreas do cérebro que ajudam na nossa vida. Cientistas já estudaram a questão da oração. E quando nós oramos, mexe numa parte do cérebro que nenhuma outra coisa da vida mexe. Isso faz bem para nós. Então, meu irmão, existe uma escada para o céu. Essa escada se chama oração. Tem gente que se esquece do poder da oração, do poder que está em invocar o nome de Jesus em oração. E a chamada de Deus para nós hoje é: não menospreze. Não menospreze a oração. Não deixe ela para lá. Busque a Deus em oração. Por mais simples que seja a sua oração, entenda que a palavra de Deus diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Lá não está falando a súplica de quem ora bonito, a súplica de quem ora comprido, a súplica de quem ora bem, a súplica de quem ora tendo feito teologia, a súplica do presbítero, a súplica do diácono, a súplica do ministro de louvor. Não, lá está, muito pode por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é justo? Na Bíblia, justo é aquele que foi justificado por Cristo Jesus perante Deus. É aquele que entregou sua vida a Jesus, creu no sacrifício de Cristo e tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro.
Então você entregou sua vida a Jesus? Sua vida é de Jesus? Teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? E quando chegar o grande dia, Deus vai olhar lá e vai ver teu nome e vai falar, olha, fulano, venha cear aqui comigo. Entra nas bodas do Cordeiro. Você vai estar lá, teu nome vai estar lá? O meu vai estar. O meu vai estar lá. Por quê? Porque eu entreguei minha vida a Jesus. Meu coração é de Jesus. Eu não sou bom. Eu não sou correto. Eu sou um pecador. Mas eu entreguei minha vida para Jesus. E é isso que me leva para o céu. Porque se dependesse de eu ser bonzinho, meu irmão, minha irmã, eu estava perdido. Mas Jesus entregou a vida dele por mim. E eu creio nele. Entendeu? Então, o poder da oração está onde? Está na vida de quem? Na vida do justo. Se é justo, pode orar à vontade. Pode orar à vontade. Que Deus vai agir acionado pela oração. A oração feita pela fé, a oração feita no nome de Jesus. O Jacó não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Ele cometeu um grande equívoco. Quando ele falou, Senhor, se acontecer tal coisa, aí sim, você vai ser o meu Deus. Ele não entendeu. Ele estava indo com a farinha. Deus já estava com o bolo pronto. É claro que depois, óbvio, que toda essa confusão de Jacó acabou. E Jacó, tanto que o Deus da Bíblia é chamado por Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As coisas mudaram para Jacó. Jacó foi tremendamente abençoado. Nessa oportunidade, ele estava indo buscar reconciliação com seu irmão Esaú. E Deus o abençoou. Então Deus já estava com ele. Jacó acabou entendendo tudo o que precisava entender. E foi abençoado por Deus. Deus também está pronto a atender as nossas orações e nos abençoar. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista da sua oração, não desista da sua busca, porque Deus está interessado no coração daquele que busca ao Senhor honestamente, de coração aberto. Pessoas sinceras. É esses que Deus está procurando, tá? Então fique em paz. Apenas não menospreze o poder da oração. Essa é a palavra para você nessa noite. Vamos orar? Quero convidar você para a gente ter 2 momentos de oração hoje. Eu vou orar por você, vou orar pelos pedidos de oração, e depois nós vamos fazer um grande círculo de oração hoje. Vamos fazer um pouquinho diferente dos outros dias. Vamos fazer um grande círculo de oração para a gente orar todos juntos hoje. Tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos ter esse momento de oração? Pai Santo, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, no desejo, Senhor, de que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, para que nós não menosprezemos a oração nas nossas vidas. Para que tenhamos, Senhor, um desejo profundo de Te buscar a cada dia, de colocar nossas vidas diante de Ti em oração a cada dia, sabendo, ó Pai, que a nossa oração chega até o Teu altar mediante Cristo Jesus. Deus bendito, que o Senhor nos leve a Te buscar. Que o Senhor nos conduza sempre em oração. Uma oração sincera, uma oração mesmo que singela, mas que coloca para Ti o nosso coração. Que coloca para Ti a nossa gratidão. Que coloca para Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Que coloca para Ti as nossas necessidades, Senhor. Pai, que sejamos homens e mulheres de oração, na certeza de que estamos muito bem assessorados pelo Teu Santo Espírito e por Cristo Jesus, que é o nosso mediador. Pai, eu oro por irmãos e irmãs nessa noite, que vieram em busca de uma bênção,
em busca de uma resposta de oração, em busca de uma intervenção milagrosa do Senhor nas suas vidas. Pai, nós temos aqui confessado diversas vezes que cremos no Teu poder infinito, que cremos no Teu poder eterno, que cremos, Senhor, que não há nada impossível para Ti. Cantamos isso hoje no culto. E pedimos, ó Pai, que o Senhor opere maravilhas em nosso meio. Que o Senhor ouça cada clamor, cada pedido que está sendo depositado no Teu altar. E que possamos ver, ó Pai, maravilhas acontecendo, milagres acontecendo em nossas vidas. Livramento, Senhor. Curas, ó Pai. Eu clamo, Senhor, por aqueles irmãos que estão vivendo um tempo de enfermidade. Pai, alcança com o Teu poder de cura, com o Teu bálsamo de cura, Senhor. E despede-nos, ó Deus, hoje, na Tua presença, no Teu cuidado, na Tua bênção e na Tua direção. Em nome de Jesus. Amém.